nunca me tinha detido nesta escultora. E mesmo quando a escolhi, não sabia pouco da Germaine Richier. E porquê é que ela escolhe esta figura sinistra do aspecto referido a louvar a Deus para fazer uma escultura? É fundamental percebermos, não é? Porque é que isto assusta os meninos. Há uns que fogem, a quem a estranheza causa imediatamente a fuga, nem quer ver, quer lá saber, porque é estranho. Há outros que vêm depois, assim, não é? Um pouco mais ou menos, acaba de perceber. E depois a gente pode lhes perguntar, mas achas que aqui, onde é que ela tem os pés? E eles podem começar a achar que tem graça. Antes de mais, apresentá-la em contexto, e ela está aqui muito bem enquadrada e muito bem rodeada. Quase todas as obras estão aqui, com uma pequena exceção que recua aos anos 40, mas nenhuma que avance para além de 50, todas elas são da década de 50 do século XX. Portanto, exatamente da década do meio do século. A Assunção nessa década, embora isso seja uma questão que vem de trás e continuará para diante, mas a Assunção nessa década de um conjunto de artistas que não têm grande coisa em comum uns com os outros, de que a realidade, seja o que for a realidade, aquilo que a gente vê à nossa volta, é um repto para o trabalho artístico determinante. E que estes artistas são artistas da figuração. São artistas para quem a realidade, quer seja um objeto, quer seja um retrato, quer seja uma paisagem, uma paisagem ou uma natureza morta, a realidade para eles é uma situação que lhes interessa para fazerem a sua obra plástica. Portanto, enquanto que nas primeiras vanguardas de 1900 se havia tentado proclamar alguns grupos vanguardistas que a pintura iria ter uma evolução, pintura e arte, pintura, escultura, para falarmos nessas artes plásticas, iria ter uma evolução que quase por lei iria conduzir à abstração e que a abstração, no entendimento de um homem, por exemplo, como o Kandinsky, que eu cito muitas vezes, o Kandinsky vê em 1900 a abstração como um grau superior da prática artística, da artisticidade, que era a arte falar de arte, não falar de outras coisas, não se contaminar com outras coisas. E, portanto, a abstração tem uma força propulsora muito grande. A ideia de que a arte são determinados materiais organizados de uma certa maneira e que não têm que estar a contar outras histórias. O modelo é sempre a música. Para esses artistas que defendem a autonomia do artístico, o modelo é sempre a música. A música tem um contacto muito diferido com a realidade. Lá está, se a mesa, se o retrato, se a pessoa, se a paisagem inspirou o músico, ele transforma aquilo tudo numa coisa cujos elos com a realidade nós os podemos reinstalar, mas que não são evidentes. Não é? E é música. São sons organizados de uma determinada maneira, obtidos com determinados saberes e objetos e instrumentos, mas é música. Ninguém pede à música para ser um retrato. E essa é uma das grandes linhas da arte do século XX, essa ideia de que as artes plásticas, a escultura devia de ser o escultórico, formas no espaço. A pintura devia de ser o pictórico, formas e cores sobre uma superfície. Bom, mas de facto, isto interessou muitos artistas e houve outros artistas que nunca se deixaram muito cativar por essa linha de uma certa, entre aspas, purificação, libertar a arte da realidade visível.
Na verdade, há sempre artistas que vão, por outro lado, houve aqui uma outra via de que já nos interessa para a Germaine Richier, que é uma via muito forte, uma linha, um movimento, mas um movimento não um movimento unificado. Também eu não vejo a abstração como um movimento unificado. São grandes linhas de desenvolvimento das artes no século XX, que é o surrealismo. Hoje, todos nós consideramos que o surrealismo é um movimento, ou uma linha de trabalho para alguns artistas tão relevante, pelo menos, quanto a abstração foi. Não é? E o surrealismo, que vai buscar as suas raízes aos movimentos românticos e simbolistas do século XIX, os surrealistas interessam-se pela realidade, mas interessam-se sobre a realidade dentro da realidade. Interessam-se mais pelo onírico, pela dimensão do sonho ou do pesadelo, contaminando a realidade. Está bem, eu vejo uma cadeira, e uma cadeira tem assim, e eu vou fazer a cadeira de pernas para o ar. E uma pessoa é assim, tem uma cabeça, e eu vou-lhe tirar a cabeça, põe a cabeça dentro do bolso. Portanto, é uma relação com a realidade, mas é a relação com a realidade que introduz uma tensão muito grande, que é o desacerto, que é o não sentido. Estes pintores da época que vivem duramente, terrivelmente, a Segunda Guerra Mundial, porque esse é o outro contexto que aqui interessa, são artistas que, quando fazem a sua formação, pois se eles estão a trabalhar a partir do final dos anos 40, são artistas nascidos no início do século. A Germaine Richier nasceu em 1902 e praticamente é a data de nascimento que tem aqui. Os primeiros anos, se fosse viva, tinha já mais de 100 anos. E, portanto, têm, entre as guerras, numa época, de facto, terrível, a gente queixa-se, não é? Às vezes, do tempo em que vivemos, mas quem viveu este tempo, não é? Quem viveu as duas guerras, como esta gente viveu, tinham menos de 20 anos quando foi a primeira e tinham 40 quando foi a segunda. É incrível, não é? E são... um artista tem... Por isso eu sou historiadora de arte. Para mim, os contextos têm alguma relevância. Portanto, para estes artistas que fazem a sua aprendizagem entre as guerras, quando Picasso já era uma grande figura e o Mondrian, pelo menos dos conhecidos, já o era, e o Kandinsky, e o Paul Klee, e os Estados Unidos estavam a começar, desde os anos 40, a impor triunfantemente o seu abstracionismo expressionista. Isto são artistas que vivem sempre numa espécie de corda bamba, escolhem para trabalhar uma espécie de corda bamba, de domínio estético. Não ignorar o passado, nem as heranças do passado, mas também não ignorar as trepidações que as vanguardas foram tendo nos 2 primeiros anos, 20 anos do século. Não é uma sala com muito otimismo, nenhum. Esta senhora, de facto, não nos motiva um sorriso prazenteiro, mas também nada mais nos provoca um sorriso prazenteiro. Mesmo aquela, obviamente, talvez menos agreste ou menos abandonada do que aquela, mas também não é uma figura que nos aproxime muito, um bocadinho à distância, não é? Portanto, há este clima. Esta mulher, a Germaine Richier, francesa, do Sul, nascida próxima da Arles, muito determinada, diz muitas vezes a Germaine Richier que ela é um dos grandes artistas do bronze na década do meio do século. E não havia muitos artistas a trabalhar em bronze, um material clássico de trabalho de escultura, e o bronze, como sabem, aliás, toda a escultura tem uma oficina complicada.
não é? E ela é a única mulher escultora a usar este tipo de materiais. Como sabem, o bronze é um trabalho final que pressupõe a existência ou do gesso, ela trabalha muito em gesso, ou das argilas, não é? E no espaço, portanto, ela vem estudar para Paris na década de 1920 e 3 gerações e nós temos figuras fundamentais da autonomização da escultura francesa. Rodin, Bourdelle e esta mulher que claramente, por muitas razões, está... é uma discípula deles, do Bourdelle. A Bourdelle é uma discípula direta, mas a sua remetência, a sua grande admiração por Rodin está com certeza presente. Ela trabalha muito, nunca nas biografias que eu li dela, li que ela que a conotem com o surrealismo, mas ela deve muito ao surrealismo. Ela trabalha um conceito, uma ideia, que é o cerne do surrealismo, que é o híbrido. Isto é um híbrido. O título é sempre importante. L'amante grande. A louva a Deus grande. A grande louva a Deus. Louva a Deus. E a gente aí percebe como o título nos é aqui muito importante. Uma coisa é diferente a gente dizer, bom, isto é uma mulher, epá, mas isto parece um inseto esquisito, até lembra-me a louva a Deus. E sermos nós a dizer isso, ou ser logo dito à cabeça, assim que a gente chega ali ao pé da legenda, l'amante grande. Ora, lá está o híbrido. Porque, claro, há aqui alguma coisa de um corpo humano e uma sugestão pelos cheios, pelo caráter do corpo, uma sensação de feminino, um feminino muito esquisito, mas alguma coisa de feminino. Bom, e quem é que ela vai buscar? Louva a Deus. Não sei se conhecem as histórias da louva a Deus, não é? Eu não tenho nada contra as louva a Deus. Insetos, até quando os vemos, são elegantes e depois têm uma série de histórias sinistras associadas, nomeadamente pela forma de resolverem ou de ultimarem a sua vida sexual. As louva a Deus são sempre citadas quando se fala em relações radicais. É porque elas têm o gosto, muitas vezes, de comer os machos depois da cópula. Vem nos livros, é estudado, há teorias, eu não sou bióloga, nem especialista em bichos esquisitos, mas, normalmente, quando se estuda a vida sexual dos animais, que é um tema muito aliciante, a história da louva a Deus é quase sempre referida por essa radicalidade. E, finalmente, a gente diz, coitadinhos dos machos. Normalmente diz ao contrário. Portanto, há aqui um conjunto de afirmações fortes, radicais e excessivas que a Germaine Richier está aqui a trabalhar. Porque isto é uma mulher, mas ela diz, é uma mulher que é uma louva a Deus, que pode ser uma louva a Deus, que tem vontade de ser uma louva a Deus, que foi uma louva a Deus. Não sabemos. Mas o que é muito interessante como objeto plástico é esse trabalho do híbrido. Essa construção, essa insectorização do humano e do feminino ainda por cima. Normalmente, até porque a louva a Deus é elegante, eu acho. Era para trazer uma fotografia de uma louva a Deus, mas depois tinha que ser muito ampliada e a cor, e são muito bonitas as louva a Deus. E aqui de beleza não há nenhuma, lá está. É esta obra um bocado arrepiante.
construída em bronze, nestas formas muito filiformes. Há aqui qualquer coisa de reduzir, isto já não é muito fácil de fazer com o bronze. E depois estão a ver este tratamento final, que é muito característico do trabalho dela e de artistas da época. É trabalhar o bronze como se fosse terracota, deixando muito enrugado, e depois, quando o bronze é fundido, cria uma crepitação, uma agitação muito grande. E depois, isto é mesmo surrealista, porque isto é uma perna, mas é uma perna que se torna cauda. Não, isto, eu acho que é quase impossível não se falar de surrealismo. As mãos, na verdade, podem ter alguma coisa do inseto, e a louva a Deus também é conhecida por ter uma visão, isso muitos insetos da família têm, uma visão 360 graus, com uns olhos completamente proeminentes. Pelo menos um deles é. Portanto, há aqui uma destruição do cânon, um alagoamento enorme da figura, e, de facto, ela consegue montá-la com alguma coisa de inquietante, ou mesmo de ameaçador. Eu acho que é uma peça de uma enorme intensidade. Não vale a pena pensarem que ela era uma perversa ou uma horrorosa pessoa. Não. Põe muitas questões, e eu não quero referir mais do que o número de questões que ela põe. É um tema a que ela voltará, ela fez outras mount não tão grande quanto esta. A Germaine Richier teve o azar que as pessoas às vezes têm. Ela morreu em 59. Portanto, ela morreu com 57 anos. Ou seja, a carreira dela é curta. A produção da Germaine Richier anda ali entre 30 e até à morte. E os últimos anos já foram anos muito duros para ela. Ainda assim, quando fez uma exposição importante em Londres, isto faz parte da biografia dela, a exposição teve um impacto tão grande que a Germaine Richier é considerada uma das figuras tutelares, pela influência por essa exposição, daquilo que os ingleses, nas histórias de arte inglesas, nós normalmente lemos as histórias de arte de formato francês, e eles chamam de Geometry of Fear, geometria do medo, de Chadwick. Aquelas duas obras que estão ali do Chadwick são desse grupo de artistas ingleses que pertencem a esta geometria do medo. Então, são obras mais abstratas do que esta, mas quanto mais não seja pela postura, sugerem sempre ainda qualquer coisa do corpo, não é? Corpos mais deformados, corpos estranhos, mas sobretudo aqueles. Já não tive a oportunidade de falar e de perguntar a um grande amigo meu, uma grande figura, o maior escultor português, Jorge Vieira. Infelizmente já morreu, mas de certeza que o Jorge Vieira, que estudou em Londres exatamente em 50, foi para Londres e gostava muito do Chadwick, conhecia sem dúvida a obra da Germaine Richier. Ela viveu na Suíça, o seu primeiro marido era um artista suíço-alemão, viveu na Suíça e conheceu também a viver na Suíça, em Basileia, conheceu um grande escultor italiano, que é um escultor muito importante aqui, que eu não conhecia, confesso, Marino Marini, e que é um escultor absolutamente deslumbrante. Absolutamente deslumbrante. E eu lembro-me de ir ver com o mestre Jorge Vieira, de a dizer, e ele ficou fascinadíssimo, e disse, é um dos escultores que foi fundamental para mim. O Marino lembro algumas coisas do trabalho da Germaine Richier, também me lembram o Marino Marini, até porque, não é o caso desta peça,
Nos anos 50, a Germaine Richier começou a introduzir na sua escultura algo que é muito uma marca do Marini, que é a cor. Não é o caso deste, que é bronze apenas, mas ela tem obras em que introduz a cor na escultura. E então, o que é que eu descobri? Que em Basileia, em 54, 3 anos antes de morrer, a Germaine Richier fez uma exposição, que eu agora tenho o sonho de refazer essa exposição em Lisboa, e entre as peças que apresentava-se uma obra chamada Ville, City, mas eu já a vi designada por Ville, e a Ville, que vocês têm aí, é um corpo, é também uma escultura em bronze, um retrato de uma mulher, também muito longilínea, mas que tem por trás um ecrã de bronze pintado por quem? Pela Vieira da Silva. Eu fiquei tão impressionada. Bom, já não parei, uma noite inteira, fiquei à procura. Acabei por encontrar no arquivo da Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, que com certeza todos conhecem, e cá temos a Germaine Richier, e agora vou falhar, porque não me lembro do nome desta senhora, que é uma artista italiana, não consegui saber muito sobre ela, e a Vieira. Nunca temos feito tantas biografias da Vieira. Tantas, e nunca ninguém tinha pegado nesta fotografia. E há uma entrevista em que a Germaine Richier explica esse trabalho que está a fazer, que convidou alguns pintores para entrarem na sua escultura e que entre eles convidou a Vieira da Silva, a pintora mais importante deste momento em Paris. Assim, dito numa entrevista em 51 para Germaine Richier. Claro que nós sabemos que a Vieira era importante, mas achamos sempre... e reparem, não queria nada... Eu hesitei em escolher a Vieira e depois pensei, vou outra vez falar na Vieira? Bom, e reparem como isto é curioso, não é? 1,36 m, portanto é um corpo de tamanho quase natural, e reparem, é um deslumbre total. E sobretudo porque é muito interessante. É muito interessante, porque elas pertencem a famílias estéticas diferentes. Enquanto a Germaine Richier é uma mulher da figuração, embora da construção dos híbridos, e era preciso ver outras obras dela, o corpo humano, estas figuras de bichos, uns guerreiros, o cavalo, que é o grande tema do Marini. A Germaine também trabalha muito o tema do cavalo. E a Vieira é uma das figuras maiores do abstracionismo francês do meio do século. Mas a Vieira nunca deixou de pintar cidades e arquiteturas. Sendo que é só porque nos diz que são cidades e arquiteturas que a gente tem que as ler como cidades e arquiteturas, porque são, de facto, pinturas abstratas. Não é? Sob, claro, clima da guerra, discípula do Bourdelle, grande admiradora do Rodin, apaixonada pelo trabalho do Marino Marini, é mais do que suficiente para nós percebermos os valores poéticos e plásticos da obra da Richier. Mas encontrei uma referência, não é? De que alguém lhe tinha comunicado, lhe tinha dito esta coisa tão curiosa, que na terra dela, a Provença, eu não sei exatamente a cidade, muito próximo de Arles, tinha havido no século XVI um grande escultor chamado Ligier Richier. Ou seja, que tinha o seu apelido. Não é da família dela. Viveu entre 1500 e 1568. Bom, eu fiquei
só me apetecia estudar o Richier. Mas não fui, e apenas vos fiz uma fotografia, também para ser simples, de uma das suas obras mais célebres. Isto não é a obra, isto é só o coroamento da obra. É um túmulo muito encenado, que tem um arco e que dentro desse arco terminal e abaixo da heráldica deste senhor, René de Chalon, que morreu em 1544, na igreja de Saint-Étienne de Bar-le-Duc, que é também na Provença. Ele representa uma coisa que era a moda do tempo, uma das modas do tempo, e que a Igreja chegou. Não foi, eu não sei se foi o caso do Ligier, mas em França houve outros escultores que tiveram processos na Inquisição por causa de representarem, como é que se diz? Agora não consigo dizer o termo. Quando se arranca uma pele à pessoa. O scalp. Foi uma moda do tempo, representar os corpos como scalpos, nomeadamente o corpo de Cristo. Ele tem um Cristo que eu acho que deu pesadelos e marcou profundamente a obra da Germaine Richier. Ele tem um Cristo, não é? Precisamente assim, com esta torção total, profundamente expressionista. E vocês vejam como isto é extraordinário. Isto complica a vida dos historiadores de arte, mas isso é o menos, não é? Porque nós, claro, a história é um construído, como sabem, não é? A gente narra a história com alguma subjetividade, depois há historiadores que dizem que a história é uma ciência, eu nunca disse tal, nem pouco mais ou menos, nem acho nada que seja uma ciência. Agora, é um saber que os historiadores procuram que seja cientificamente conduzido. É diferente. Agora, é completamente diferente. E eu costumo dizer aos meus alunos que há uma forma muito simples de perceber que nem a história, nem a literatura, nem a arte são ciências. Não são ciências. Podem trabalhar com métodos de rigor que nos foram ensinados pelas ciências. Mas as ciências, a física, a química, a biologia, tendem à fixação de leis. Estudam a diversidade dos fenómenos e depois querem encontrar uma formulação de uma lei que dê conta dos fenómenos todos. Se isto acontece assim, o resultado vai ser este. Ora, as humanidades não é isso que querem. As humanidades estudam a realidade para perceber a diferença permanente que há em cada momento na realidade. A nós não nos interessam nem as repetições, nem as leis. A nós, nas humanidades, interessa-nos aquilo que não é redutível nem a nenhuma repetição, nem a nenhuma lei. É do domínio da diferença. É completamente distinto. E a gente estuda... Eu comecei com o século XX. Pois, a dizer as primeiras vanguardas, a sua radicalidade. Pois é. E depois a gente diz século XVI e as pessoas o que veem é o Renascimento italiano, aquela ordem do Rafael, aquela beleza idealizada, ou então a fortaleza de um Miguel Ângelo, ou a pintura, essa já mais envolvida em névoas, de um Leonardo. Pois é, mas isto é tão século XVI como eles. Claro, não vem de Florença, vem do fundo da cultura medieval, que é anticlássica e que é cheia de demónios e de fantasmas, não é? Quando, em 94, o meu querido colega Paulo Pereira fez no Museu da Arte Antiga uma exposição sobre os surrealistas, seguiu o credo dos surrealistas e foi de Bosch a Dalí. O Bosch é um pintor do século XV, não é nenhum surrealista. O surrealismo é um movimento artístico do século XX. Pois é, mas é possível. É quando nós tratamos o expressionismo, que é nisso que eles são parceiros, são obras expressionistas,
não como estilo histórico, e se diz na história da arte que o expressionismo é um movimento plástico da Alemanha da primeira década do século XX, mas que tem uma desinência ou um antecedente na Escandinávia extraordinário, de onde nos vem o Grito do Munch, não é? De 1900, que é uma obra absolutamente extraordinária, não é? E definimos o expressionismo como uma marcação plástica da realidade de forma a exacerbar a impressão, a perturbar, a ser perturbante, fazer-nos sentir mal, ali como aquela menina, não é? Ali como aquele nu. A gente olha para isto e incomoda, não é? Uma vez o Dr. Maio Soares disse-me isso quando andava lá a fotografar as coisas em casa. Gosta dessa Paula Rego? Eu estou farto de discutir com a minha mulher, eu não quero isso no meu quarto. Não? Pronto. Não? Incomodam. E o expressionismo incomoda. Este Cristo incomoda, para além da iconografia, do sofrimento e da história, este incomoda demais. É isso que é o expressionismo. E nós podemos tratar o classicismo, o surrealismo, o abstracionismo, quer como categorias históricas, um movimento daqui a aqui, nascido de que os principais artistas são, ou como categoria estética, e de repente, numa cultura dita sem arte, dizer, isto parece-me a Germaine Richier. Não é nada impossível nós irmos para as artes ditas primitivas e dizer, isto parece-me a Germaine Richier. E isto tem alguma coisa de Germaine Richier. Ainda por cima, com esta coisa incrível de serem da mesma terra e terem o mesmo nome. São acasos felizes e, como o surrealismo vive dos acasos, eu também gosto de os referir. A história não chega para trabalhar a arte. A arte tem contextos, tem grupos, tem subdivisões. Mas a gente olha para a Vitória de Samotrácia, ou mesmo para a Mona Lisa, e mesmo se não formos só influenciados pelas modas massificadas do tempo, a gente diz, caramba, que obra extraordinária. Não é? Nós, a Vitória de Samotrácia, nem sabemos quem é que a fez. E, além de mais, está totalmente descontextualizada. Víamos-la de uma forma completamente diferente nas escadas do Louvre do que ela estaria na proa de um navio. Não é? A obra de arte precisa de contexto e de se libertar do contexto. Nós não somos iguais, esse é um dos nossos maiores valores. E a arte é fundamentalmente o lugar de manifestação da nossa intrínseca desigualdade, por mais iguais que sejamos. Somos todos contemporâneos, uns mais, outros menos, mas aqui neste dia somos todos contemporâneos, temos o mesmo contexto, pouco mais ou menos, e somos todos radicalmente diferentes. E não é só pelos genes, nem é só pela educação. A obra é sempre uma discursividade aberta, seja um poema, seja uma escultura. E se calhar a ciência é a mesma coisa, eu é que disse, não percebo mesmo nada. Pronto, muito boa tarde, até à próxima, e eu não sei tirar esta coisa.